Eita, Amém, pastor. glória a Deus, que bênção. Tem renovo na casa? Tem renovo. Tem. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão conosco. Eu estava meditando aqui na palavra, uma palavra muito forte do tema de hoje, Micaela. Você colocou como tema: conhecereis a verdade vos libertará. Eu já quero ler o texto para aproveitarmos tempo, para que papai continue falando conosco, em nome de Jesus. O texto está no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dize que seremos livres? Amados, é interessante esse texto, porque observando as frases que o nosso Senhor Jesus ele apresenta nesse texto, é importante perceber algumas verdades. Eu gostaria de frisar para que todos nós possamos assim compreender melhor esse texto. É verdade que quem escreveu esse texto tinha muita intimidade com Jesus. Quem escreveu esse texto conhecia bem Jesus. Quem escreveu esse texto andava com Jesus. Quem escreveu esse texto não ouvia falar de Jesus. Ele ouvia de Jesus as verdades que Jesus assim havia lhe apresentado. Então, quando João vai escrever esse texto, João tem algumas preocupações. E a primeira preocupação de João é que todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que coloquem ela em prática. Porque aqui João vai escrever Jesus falando com os judeus, falando com os fariseus, falando com os escribas. E Jesus aqui vai fazer a apresentação desse texto porque existem algumas prioridades que Jesus vai colocar aqui. E se observarmos o texto nos versículos que antecede a esse aqui, vamos perceber que está acontecendo uma conversa. Jesus está conversando com os judeus, está conversando com aqueles que estavam à sua volta, juntamente com os seus discípulos. E nessa conversa, algumas pessoas vão indagar, algumas pessoas vão questionar, e vai começar o questionário. Jesus vai começar essa mensagem, essa ministração, falando que ele precisa voltar para o Pai. E aqueles que estão à sua volta vai dizer: quer dizer então que você vai voltar para o céu? Então quer dizer que você é filho do Eterno, você é filho de Deus? E é interessante isso aqui porque Jesus vai dizer, desde o início eu falei sobre isso. E o texto continua sendo apresentado algumas verdades. E Jesus vai continuar falando com ele. Por acaso você vai se matar? Porque você está dizendo que o lugar que você vai, nós não poderemos ir. Esse lugar que você vai, certamente é o inferno. Porque nós não iremos para o inferno. Porque nós não habitaremos no inferno. Mas não é esse lugar que você vai? Ou melhor, para onde você vai? E Jesus vai dizer para ele: olha, desde o início eu tenho falado para vocês que eu vim do alto, eu vim dos céus, e é para lá que eu vou retornar. E vocês abrem a boca dizendo que vão para o céu, porém vocês não permitem que a minha palavra penetre em vocês. Vocês não permitem que a minha palavra entre no coração de vocês e faça a transformação necessária. Vocês dizem que vai para o céu, mas não ouve a minha palavra, entendendo que a palavra não é minha. A palavra é daquele que me enviou. Vocês dizem que confia naquele que me enviou, no Pai, mas vocês não querem dar ouvido à minha palavra, vocês não querem dar ouvido à minha voz.
E Jesus continua conversando com ele, dizendo: olha, falar que vai para o céu é fácil. Dizer que vai habitar no céu é fácil. Dizer que tem morada garantida no céu é fácil. Difícil é permitir com que a palavra entre e penetre. O texto vai nos apresentar exatamente dessa forma. O texto vai nos apresentar exatamente desse jeito. E o Senhor vai dizer: olha, é necessário vocês permitir que a palavra venha e penetre em vocês. É necessário vocês perceber que, se vocês permitirem com que a palavra venha, entrem dentro de vocês, essa palavra vai transformar vocês. Porque aquele que é nascido do pecado é pecado. Aquele que é nascido do alto, ele é nascido do alto porque ele veio do alto. Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do espírito é espírito. E é importante frisar esse texto que Jesus está dizendo: olha, eu sou nascido do alto. Eu não sou nascido aqui. Eu não sou nascido da carne. O meu nascimento se deu com uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou em Maria e eu nasci fruto do Espírito Santo. Por isso vocês não estão compreendendo bem, por isso vocês não estão entendendo de onde eu vim e para onde eu vou. Se vocês entendessem, ou melhor, se dessem atenção à minha palavra, vocês iam compreender o que eu estou falando com vocês. Mas vocês não querem permitir com que a palavra entre na vida de vocês. Meu evangelista Gilberlan, isso aqui é muito forte, já vi ele falando um pouco também sobre isso. Então, Jesus ele continua apresentando esse texto falando: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que vocês não é liberto? Sabe por que vocês não é livre? Sabe por que vocês não vivem uma vida que agrada ao Pai que está no céu? Porque vocês não permitem que a palavra entre e penetre dentro do coração de vocês. Vocês são sepulcros caiados. Vocês são até bonitos por fora. A aparência está representando Deus na vida de vocês, mas a verdade é que vocês são vazios, porque vocês não permitem que a palavra entre e penetre no seu coração. Porque se a palavra entrasse e penetrasse no seu coração, vocês já seriam transformados e entenderiam de onde eu vim e para onde eu irei. Jesus não estava dizendo que ele ia se suicidar, Jesus não estava dizendo que ele ia morrer. Jesus ele estava dizendo que retornaria para o Pai para preparar o lugar. E se ele iria preparar o lugar, ele disse que viria outra vez para nos levar para ele, para onde ele estivesse, que possamos estar com ele. Então o texto, Jesus vai dizer aqui no texto que alguns judeus creram nele por meio dessa palavra. E Jesus continuou ensinando. Jesus continuou falando, dizendo: olha, essas palavras, ensinando dentro do templo. Jesus estava dentro do templo ensinando para ele. Havia muita gente ali, todo mundo queria ouvi-lo. Todo mundo queria poder julgá-lo, como o texto vai dizer que muitas pessoas estavam colocando ele à prova, ele estava sendo julgado. Então nada melhor no momento como esse. Jesus agora está dentro do templo, apresentando para os judeus e todos que estavam ali, dizendo: olha, se vocês conhecerem a verdade de verdade, vocês serão libertos. Se vocês conhecerem a verdade de verdade, vocês serão livres. E aí o povo vai dizer: olha, nós não somos escravos. Nós não estamos presos, não existe nada que nos prenda. Nós não estamos presos a nada, porque o Senhor está dizendo que nós seremos livres se nós não somos escravos. Jesus vai dizer: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês estão presos à natureza pecaminosa que existe em vocês. Vocês precisam ser livres. Para isso é necessário vocês conhecerem a verdade. Aí eu pergunto: que verdade é essa que Jesus estava apresentando? A verdade que ele estava apresentando era ele mesmo. Ele é a verdade. Ele estava dizendo: sabe por quê? Vocês não são transformados ainda porque vocês não me conheceram. Lembra do povo lá atrás,
Com a boca dizia que me servia, mas o coração estava longe. A palavra, ela não conseguia penetrar. A palavra não penetrava. E se a palavra não penetrava, não poderia gerar transformação. Só existe transformação na vida de alguém quando a palavra penetra. Pastor, porque tanta gente se converte e não se firma? Pastor, porque tanta gente aceita Jesus, mas não dura? Porque a palavra não penetrou, a palavra não gerou transformação, porque a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não há possibilidade de alguém receber a palavra, receber a Cristo, sendo Ele a palavra, transformando a sua vida, e essa pessoa sair do Evangelho. Não há possibilidade disso. Isso aqui é muito forte. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aqueles que me conhecem de verdade, aqueles que me buscam de verdade, aqueles que permitem com que a palavra entre dentro de mim, dentro do coração, dentro da sua vida, viverão uma vida transformada. Não quer dizer que não terá problema, não. Mas terá uma vida transformada pelo poder da palavra que há no seu santo nome. Jesus está dizendo aqui, está falando com os judeus, e a Bíblia vai dizer que outros começaram a dar ouvido, porque eles permitiram com que a palavra penetrasse. Então é preciso você compreender: quer que Ele transforme a sua vida, quer que Ele transforme a sua situação, quer que as coisas que estão à sua volta mudem, primeiro é necessário você mudar, permitindo com que a palavra entre dentro de você, porque essa palavra, quando entra, ela gera vida, ela gera transformação, ela gera milagre. E Jesus aqui está falando, dizendo: olha, eu vou voltar para o Pai, porque eu vim de lá, mas vocês não ficarão só. O Espírito Santo vai estar com vocês, porque eu também não estou sozinho. O texto que está dizendo, Jesus está dizendo: olha, eu não estou sozinho, o Pai está comigo. E vocês não querem confiar na minha palavra, vocês não querem acreditar no que eu estou dizendo. O boi conhece o seu possuidor, a jumenta o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Não existe possibilidade de alguém conhecer a Cristo sem ser pela palavra dele. Não tem possibilidade alguma de ninguém conhecer a Cristo se não for por intermédio da palavra. A palavra revela quem é Ele. A palavra apresenta quem é Ele. A palavra apresenta de onde Ele veio, o que Ele é, o que Ele representa e o que Ele pode fazer em nós. Então não há possibilidade de alguém conhecer a verdade e viver uma vida de todo jeito. Viver uma vida promíscua. Viver uma vida de concupiscência. Viver uma vida de abandono às coisas do alto. Não há possibilidade. O texto vai dizer: olha, se vocês conhecerem a verdade que sou eu, vocês não me conhecem. Eu estou andando com vocês. Eu estou curando vocês. Eu estou transformando vocês. Eu estou operando milagre, mas vocês não me conhecem. Sabe por quê? Porque vocês não permitem com que a palavra penetre dentro do coração. E enquanto vocês não permitirem com que a palavra penetre, vocês não terão uma vida transformada de verdade. Eu nunca vi tanta gente se convertendo nos últimos tempos. Somos mais de 38 milhões de evangélicos no Brasil. Somos quase 40 milhões. Mas eu nunca vi tanta gente distante do Evangelho. Eu nunca vi pessoas sem relacionamento tanto como eu estou vendo agora. Eu nunca vi pessoas tão distantes da vontade de Deus como eu estou vendo agora. E isso não é somente para alguns. Isso não é somente para alguns. Isso eu estou falando de pastor, estou falando de obreiro, eu estou falando da igreja. As pessoas estão distantes da verdade, abrem a boca e o texto vai dizer: olha, não adianta dizer que me conhece com a boca.
Não adianta dizer que me conhece com as vestes. Não adianta dizer que tem intimidade comigo com a palavra, sem me conhecer de verdade. E não há possibilidade alguma de ninguém conhecer a Cristo sem não ser pela palavra. Quer conhecer o Cristo que nós estamos pregando? Conheça a palavra que você vai conhecer, porque a Bíblia diz que é ela que testifica dele, é ela que revela quem é ele. Isso aqui é um texto muito forte. Esse texto é muito forte. Jesus está pregando dentro do templo. Jesus está pregando para os judeus, fariseus, escriba, sacerdotes. Jesus está pregando para os próprios discípulos. E ele está dizendo: é necessário permitir com que a palavra penetre. Porque se a palavra não penetrar, vocês não serão libertos. Sabe por que muitas pessoas precisam de libertação? Sabe por que muitas pessoas precisam de transformação? É porque a palavra não entrou. É a Bíblia que diz: quando a palavra entra, ela gera transformação. Quando a palavra entra, ela gera milagre. Quem é a palavra? Cristo é a palavra. Porque ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele está dizendo: eu, a palavra, eu e o Pai somos um. Quer conhecer a Deus, quer conhecer a Cristo, conheça a palavra, porque ela testifica, ela diz quem é Ele. Eu vejo pessoas falando de um Cristo somente teórico. Era isso que Jesus estava falando. Olha, eu estou andando com vocês, eu estou curando vocês, eu estou multiplicando pão, eu estou multiplicando peixe, eu estou acalmando a tempestade de vocês. Eu estou curando vocês, mas vocês não me conhecem. Lembra do barco quando os discípulos estavam dizendo: que homem é esse? Lembra de algumas passagens que os discípulos ficaram surpreendidos, dizendo: olha, eu não sei quem é ele. De onde veio esse homem? Mas sabe por que não conhecemos ele? Porque nós não se dedicamos aqui, ó. Porque nós não mergulhamos aqui, ó. Porque nós não conhecemos aqui, ó. Porque se você conhecer a palavra, você vai conhecer o Deus da palavra. Se você conhecer a palavra, você vai conhecer o Cristo que pregamos, não somente por pregação, mas por verdade. Porque não existe possibilidade alguma de alguém dizer que conhece a Cristo sem nunca ter uma experiência com Ele, sem nunca ter deixado a palavra penetrar. Eu quero dizer para você nesse momento: se você quer conhecer a verdade, é preciso deixar a verdade penetrar. O texto que está dizendo, não é o pastor Diogo, é o texto que está dizendo. Sabe por que vocês não são transformados? Sabe por que vocês não são libertos? Sabe por que o texto está dizendo: conhecereis a verdade, e a consequência de conhecer a verdade é a libertação. E a verdade vos libertará. Ou seja, se ninguém conhece a verdade, como pode ser liberto? Será que eu posso chegar? Alguém dizer: pastor, eu preciso de libertação. Aí eu chego lá, eu boto a mão na cabeça dessa pessoa, eu ministro libertação, mas a pessoa não permite com que a palavra entre e gere a libertação. Não vai acontecer nada. Agora, por que tem pessoas que permitem que a palavra entre e são libertas? Porque abriram o coração. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amados, é importante percebermos o que o texto está nos apresentando. O próprio Cristo está nos ensinando o maior de todos os segredos. O próprio Cristo está nos ensinando algumas verdades que eu posso dizer mais importantes para a nossa vida, para o nosso elevo e nosso crescimento. O texto vai dizer assim no versículo, louvado seja o nome do Senhor, 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pastor, porque tanta gente está vivendo uma vida escravizada? Pastor, porque tem tanta gente atribulada? Pastor, porque tem tanta gente fazendo tanta coisa e ainda diz que é crente, ainda diz que serve? Mas, amado, irmã, entenda:
É porque essa pessoa não conheceu a verdade. Porque quando alguém conhece a verdade gera libertação. É uma consequência. Não há possibilidade alguma de alguém conhecer a Cristo e viver a mesma vida. Não há possibilidade alguma de alguém receber a Cristo na sua vida. Por isso que ele diz, permita com que a palavra penetre. Cristo está dizendo, permita com que eu entre. E eu garanto, se eu entrar, eu vou gerar transformação. Se eu entrar, eu vou gerar libertação. E se eu gerar verdadeiramente, vocês serão libertos. É necessário permitir ser liberto. É necessário abrir o coração para que a palavra entre. Aleluia. Entenda o que Jesus está falando aqui. Alguns começaram a abrir o coração. Alguns começaram a entender a verdade que ele estava apresentando. Ele estava dizendo para todo mundo dentro do templo, olha, eu não preciso falar de mim mesmo. Eu não preciso falar de mim mesmo, mas ainda que assim eu fale, o meu testemunho é verdadeiro. Mas se vocês só der ouvido à palavra, vocês já vão me conhecer. Se vocês se dedicarem à meditação da palavra, à busca da palavra, vocês vão me conhecer. E se vocês me conhecerem, verão a transformação e o milagre que eu opero dentro de vocês. Aleluia. Sabe por que tem tanta gente que não é curada? Sabe por que tem tanta gente que está vivendo ainda uma vida escrava? Escrava do pecado. Escrava de tudo aquilo que tem acontecido à sua volta. Porque não permitiu com que a palavra entrasse dentro do seu coração. Não permitiu com que a palavra entrasse dentro da sua vida. E eu quero dizer para você, permita com que a palavra entre. Porque depois que a palavra entrar, minha filha, depois que a palavra entrar, minha irmã, meu irmão, essa palavra vai gerar milagre, essa palavra vai gerar transformação, essa palavra vai gerar milagre na sua vida, libertação na sua casa. Lembra do servo do centurião? Eu preciso só de uma palavra. Ele deixou a palavra entrar. E sabe o que aconteceu? O servo dele foi curado. Porque deixou a palavra entrar. Eu quero dizer para você que está conosco aqui. Se você deixar a palavra entrar, se você deixar Jesus entrar, você pode ser até evangélico, abrir a boca para dizer. Você pode até dizer que é crente. Você pode até dizer que serve, que anda. Mas se você não deixar a verdade entrar, o milagre não acontecerá. Porque é necessário permitir primeiro com que a verdade entre. A verdade é Cristo Jesus. E se você deixar, você vai ver o milagre de pé. Você vai ver o milagre de perto. Você vai ver a libertação de perto, você vai ver a cura de perto, porque essa palavra ela cura, essa palavra levanta, essa palavra levanta o caído, essa palavra coloca o homem de pé, essa palavra liberta aquele que está doente, cura aquele que está enfermo, essa palavra faz milagre. Por isso eu entendo que muitos disseram assim, olha, podem até matar o meu corpo, mas não poderão matar a verdade que está dentro de mim. Podem matar a minha carne, meu corpo, mas a verdade que está em mim ninguém poderá matar. Porque quando a verdade entra, Micaela, essa verdade ela é verdadeira. Quando a verdade ela entra, ela gera o milagre necessário, primeiramente na nossa vida interior. E se o milagre aconteceu na nossa vida interior, consecutivamente na nossa vida exterior acontecerá. Só que a própria verdade já é um milagre em nós. A própria verdade já é um milagre em nós. Imagine alguém entrando dentro de você. Alguém grande.
E esse alguém gerando milagre dentro de você. E você muitas das vezes sem entender ainda, é eu dizendo para você hoje. É a palavra, Kátia Vilela, que está gerando milagre. É a palavra, Marinalva, que está gerando milagre. É a palavra, Geovânia, que gera o milagre. É a palavra, Micaela, que gera o milagre. Por isso muitas pessoas estão vivendo. Cantora Maria, a palavra gera milagre. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Lourenço, a palavra gera milagre por si só. Se você conhecer a palavra vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Se você permitir com que a palavra entre, essa palavra, uma vez que entra, ela gera transformação. E ele vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fábio Borges. E se a verdade libertar, sou eu, verdadeiramente vocês serão livres de verdade. Não é aqueles que entram na igreja, mas não permite com que o evangelho, a verdade entre. Evangelista Juberlan. Existem pessoas dentro da igreja que estão lá há mais de 30 anos, mas a verdade não entrou. Existem pessoas que estão caminhando com Cristo, mas Cristo não está caminhando com ele. Existem pessoas que entendem o que é a verdade, o que ela pode fazer, mas não permite com que ela entre. Jesus estava dizendo, Jesus estava falando para sacerdote, Jesus estava falando para escriba, Jesus estava falando para fariseu, para os judeus, dizendo, não adianta ser sacerdote se a palavra não entrar. Não adianta ser sacerdote se a palavra não entrou. Não adianta ser escriba se a palavra não entrou. Não adianta ser fariseu se a palavra não entrou. Porque se a palavra não entrou, ela não gerou libertação. Se a palavra não entrou, ela não gerou libertação. É necessário permitir com que a palavra entre e gere libertação. O discípulo caminhava com ele. Os discípulos viram os seus milagres. Muitos discípulos viram. Mas alguns deles não permitiram até um certo tempo que a palavra entrasse e gerasse aquilo que eles precisavam. Sabe o que está faltando para a nossa geração hoje? Para eu finalizar aqui. Está faltando uma geração que ame a palavra. Está faltando uma geração que entenda que o profeta não é maior que a palavra, que o pastor não é maior que a palavra, que o apóstolo não é maior que a palavra, que o bispo não é maior que a palavra. O que está faltando é que alguém entenda que tudo que temos e o que precisamos está na palavra, e a palavra gera vida. Cristo é a palavra e ele gera vida. Por isso tanta gente morto, por isso tanta gente doente, porque a palavra não entrou. Se a palavra entrar, eu digo isso com autoridade na palavra, se a palavra entrar, pode ter certeza que ela vai gerar vida, ela vai gerar milagre, ela vai gerar vida, ela vai gerar milagre. Tem pessoas que estão recebendo milagre instantâneo e não estão entendendo porque recebeu. Estava doente ontem, hoje já está curado. Deixa eu falar para você, é porque você abriu o coração e a palavra entrou. E quando a palavra entrou, ela por si só gerou um milagre. A palavra por si só gera milagre. E se eu entender isso aqui, eu tenho um alimento para todo o deserto. Jesus, ele falou numa conversa não muito amigável com o inimigo, com o diabo, dizendo, eu tenho a palavra e eu sou a palavra. Eu e o Pai somos um. E ele vai dizer, a minha palavra, entenda, veja o que Jesus vai falar da palavra. A minha palavra está acima do meu nome. Veja o que Jesus falou, a minha palavra está acima do meu nome. Se você conhecer a palavra, você vai conhecer aquele que a quem a pregou. Se você conhecer a palavra, vai conhecer a Cristo.
Porque as pessoas até dizem que conhecem, até dizem que servem, mas a palavra não entrou. E quando a palavra não entra, não gera nada. Nada acontece, vai viver a mesma vida. Vai viver a mesma vida, sem mudança, sem transformação, porque não permitiu com que a palavra gerasse milagre. Mas se você entender hoje, se você compreender que o maior segredo aqui é abrir o coração e deixar com que a palavra gere milagre, hoje, o Senhor opera um milagre na tua vida, pelo poder da palavra, não é pelo meu poder, é pelo poder da palavra. Hoje, se você está conosco, e se você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus pelo poder da palavra, eu já quero abrir a oportunidade para você. Se você quiser entregar sua vida para o Senhor, deixar a palavra entrar e fazer morada na sua vida, se você está em nosso meio, que ainda não serve ao Senhor, que ainda não permitiu com que a palavra entrou, hoje é noite de transformação. Hoje é tarde de transformação. Hoje é tarde de milagre. E o Senhor quer gerar milagre na sua vida. Se você está conosco hoje, entendeu que o maior segredo é permitir com que a palavra entre e gere milagre, você vai entender daquilo que eu estou falando agora. Porque a palavra gera milagre por si só. Porque ela, a palavra, é Cristo. Cristo gera milagre na vida daquele que permite com que ele entre. Então hoje, se você está em nosso meio, tem muita gente crente em nosso meio, mas se você ainda não decidiu a sua vida, ainda não abriu seu coração para a palavra entrar, eu quero te dar essa oportunidade. Se você quiser entregar a sua vida, se está em nosso meio, que não é evangélico, mas está em nosso meio, quer entregar a vida, que não tinha deixado a palavra entrar, eu quero dizer para você, deixa a palavra entrar. Porque a palavra é alimento. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está dizendo? O homem depende de mim. Eu sou o alimento. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Eu sou a necessidade que você tem. Eu sou o que você precisa que eu seja. Porque eu sou a palavra. Se tiver alguém, coloque nos comentários. Eu quero que vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua casa, pela sua família, e o nome do Senhor será glorificado em o nome do Senhor. Se tiver alguém não evangélico em nosso meio e que quer entregar a vida para o Senhor, coloca nos comentários. Pastor, eu quero deixar a palavra entrar, porque a palavra vai entrar e ela vai gerar milagre. A palavra vai entrar e ela vai gerar milagre. Se tem alguém em nosso meio que não é, que se afastou, coloca nos comentários, pastor, eu quero, e vamos orar por você nessa tarde, nesse momento. Só temos 2 minutos, pastor. 2. Louvado seja o nome de... 10 ou 2? 2. Louvado seja o nome do Senhor. Então se apresse, coloque aí, e já queremos agradecer a nossa irmã Micaela pela oportunidade, por Deus ter levantado essa serva, que Deus abençoe seu esposo, sua família, sua casa. Amém. Estamos sempre orando por vocês, e eu creio que a palavra já entrou hoje aí nessa tarde e já gerou milagre. Hoje é tarde de transformação. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Micaela, pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos falando um pouquinho da palavra de papai. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado na vida de todos vocês. Muito obrigado pela participação, a minha esposa, a Marinalva, ao Gibelão, evangelista, meu pastor abençoado, que Deus abençoe. A todos aqueles que estão conosco, a Solange Vilela, a todo esse povo que está conosco, que Deus continue abençoando vocês e que a palavra gere aquilo que ninguém pode gerar. Que a palavra gere vida em você. Deus abençoe, muito obrigado, me sinto honrado estar com vocês aqui. E é sempre uma oportunidade que não podemos desperdiçar, que é falar da verdade, falar daquilo que está escrito. Que papai vos honre poderosamente, Micaela. Que Deus continue. Amém. Que esse seja o almoço de muitos, que esse seja o alimento de muitos, a palavra, o pão. Que Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. E se precisar, já avisei a você. Né? Existem pessoas mais chegadas do que irmãos, e aí quando chama a gente faz questão de atender e apoiar.
Então você é uma delas. Eu fico muito grata, pastor. Agradeço pelo senhor ter aceitado o meu convite. Os irmãos que quiserem seguir o nosso pastor, YouTube Pastor Diogo Francisco, Projeto África. Né? Também está aí no Instagram.